Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, no capítulo 19 e o versículo 25. Jó 19, 25 nos fala assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Nessa semana, foi na quarta-feira, passei um dia bem angustiada, tô com a minha mãe um pouquinho doente e a gente acaba se preocupando. E eu na quarta-feira passei ruim, tava bem nervosa com isso. E eu comecei a me preocupar, que eu disse: Senhor, sexta-feira eu vou abrir o culto e eu disse: o que eu vou falar? O que eu vou dizer se eu estou tão angustiada, se eu estou com medo? E Deus começou a me lembrar a história de Jó, né? Jó, ele perdeu tudo e mesmo assim ele falou que o Redentor dele vive e que por fim se levantará sobre a terra. E lendo sobre isso, a palavra nos fala que Jó, a esperança dele não estava nas coisas terrenas, né? Não estava, claro, a gente ama os nossos filhos, a gente ama os nossos familiares, a gente ama tudo que a gente tem, mas a esperança dele, o amor maior estava no Senhor. E Deus começou a falar comigo naquela noite sobre isso, né? A nossa esperança tem que estar nele. A gente tem que ter a certeza que ele ainda vive, que o nosso Redentor vive, né? Que o nosso Libertador, ele vive e que ele vai se levantar por nós, né, irmãos? E aquilo me deu uma paz e eu comecei a agradecer ao Senhor porque ele ainda fala conosco. E eu disse: obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado por me acalmar o meu coração, porque eu sei que tudo está no controle dele. Eu não sei nessa noite o que você veio buscar. Se você também está angustiado com alguma coisa, saiba que o teu Redentor vive e que ele vai se levantar a seu favor. Vamos orar nesta noite, vamos agradecer pela oportunidade de estar aqui e vamos adorar ao Senhor, né? Que é o que a gente mais pode fazer, que é o nosso melhor para o Senhor, é este momento, nós abrir o nosso coração, nós agradecer a Ele, nós mostrar o nosso amor por Ele, por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor nos tem dado durante esta semana, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo dia que passamos, Senhor, por estar aqui mais uma vez para te adorar, Senhor, para engrandecer o teu santo nome. Pai, obrigado, meu Deus, porque sabemos, Pai, que os dias são maus, mas que o Senhor, Pai, tem nos acolhido, Pai, tem nos confortado, Senhor, tem nos guardado diante de tantas coisas ruins, Pai. Senhor, sabemos, Deus, que o Senhor vive, Pai, e que o Senhor se levantará por nós, que o Senhor toma as nossas causas nas suas mãos, Pai, e que o Senhor nos traz o socorro, Deus. Pai querido, toma, Senhor, a direção deste culto, Senhor. Usa cada um que vai fazer algo para ti nesta noite, Deus. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Obrigado, Deus, por aqueles que estão nos seus lares, Pai. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe. E eu sei, Pai, que o Senhor vai entrar com providência na vida de cada um, Senhor. Pai, obrigado por tudo e continua conosco, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ainda com seus olhos fechados, vamos adorar o nome do nosso Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és adorado, Pai, neste lugar. Nós te queremos mais do que tudo, Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece.
simplesmente a Ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Declare novamente as músicas. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a Ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Declare mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. La, 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 la. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Toda a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Tu és, Pai, a essência, Pai, porque só Tu és, Pai, aquele Pai ao qual nossa alma ama e declara Jesus. Declare novamente: eu estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. A essência és Tu. A essência és
Jesus. Existe rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpa. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, que este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declare novamente: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu de amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, que esse rio está neste lugar. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das suas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Poderoso Deus,
está sentado no trono, e ao poder seja o louvor ao que está sentado no trono, e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare bem alto: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, 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 pois tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, pois tenho sede de ti. Poderoso Deus, levante suas mãos e declare isso ao Pai. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno, amém? Ele é santo, Ele é poderoso. Tome teu assento, queridos.
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui, você que está em casa, sejam bem-vindos. Eu quero orar com você antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Se você está em casa, se você puder colocar a mão no seu coração, você coloca a sua mão no seu coração ou na sua cabeça. Nós queremos orar. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Não temeremos mal algum, como diz na tua palavra, porque a tua vara, o teu cajado nos consola. Estamos guardados, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, e o Senhor é o nosso escudo. Te louvamos, Senhor, nesta noite pelo privilégio e a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos no teu nome, para te louvar e engrandecer. Queremos abrir, Pai, o nosso coração neste momento, Pai, para a luz da tua palavra, para sermos cheios, Pai, do teu evangelho, alimentando a nossa alma e nosso espírito nesta noite. Por isso, ó Deus, eu clamo para que o Senhor venha abrir os nossos corações e o teu espírito venha regar esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia, querido. Abra no livro de Salmos, capítulo de número 40. Amém? Tem uns irmãos aí que reprovaram naquela aula e vão ter que refazer. Não, mas é só acrescentar. Fala assim para o teu irmão: Deus está acrescentando na tua vida nesta noite. Amém? Essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, eu compartilhei ela na terça-feira, na quarta-feira 2 vezes, e as 3 vezes que eu já ministrei essa palavra, ainda assim não consegui falar a mesma coisa. E sempre Deus está acrescentando no meu coração. Sempre a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, e eu glorifico a Deus porque Deus continua falando. Assim eu compreendo quando que Davi declarava que na palavra dele ele meditava de dia e de noite, ou seja, ele recebia algo de Deus e aquilo ele ficava meditando, desfiando e absorvendo ao máximo que ele podia. E assim Deus tem feito, amém? Deus está fazendo isso, e eu creio, sou grato a Deus porque o Senhor nessa noite está dando socorro, está dando livramento, amém? Salmo, capítulo de número 40, é um salmo de Davi, muito conhecido, mas eu quero trazer o entendimento daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. O versículo 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Na terça-feira de tarde, eu havia preparado uma mensagem para o culto à noite, e eu tive a oportunidade de 1 hora antes do culto, do horário que eu tinha que sair de casa, pude me deitar um pouquinho para descansar, e eu havia preparado uma palavra totalmente diferente para o culto na terça-feira de noite. E eu deitei na minha cama e dei uma cochilada de uma meia hora, e eu sonhei com essa palavra. O Espírito Santo fala no meu coração, e eu sonhei que eu estava ministrando essa mensagem. E o Senhor foi bem claro no meu sonho, Salmo 40. E eu tive no sonho como se eu estivesse vendo e o que estava acontecendo, como se estivesse passando um filminho. Eu não estava lá, mas eu creio que foi o Espírito Santo que revelou. Eu vi Davi se achegando à presença de Saul com sua harpa para adorar a Deus, enquanto que Saul estava querendo matá-lo, Saul querendo no seu coração acabar com a vida de Davi, porque Davi havia sido levantado como rei segundo o coração de Deus, e Saul havia sido rejeitado. Mas até esse momento então, Davi ele não estava com o seu coração no trono, ele estava com o seu coração ligado a Deus. E eu via Davi ministrando no sonho, tocando. E ele cantava, e ele dizia, ele clamava ao Senhor, ele cantava: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E veio o Salmo 40.
No meio do sonho, eu acordei, abri rapidamente, li esse primeiro versículo que nós lemos aqui, e eu comecei a imaginar, quando Davi ele entra na presença do rei Saul, o ambiente espiritual e físico era desfavorável para ele. Saul queria matá-lo. E naquele ambiente espiritual havia demônios. A Bíblia diz que quando Davi ministrava, Saul era liberto de demônios. O ambiente era desfavorável. As circunstâncias estavam desfavoráveis para Davi de todos os lados. E quando o Senhor começou a falar comigo 3 coisas dentro desse primeiro versículo, que é esperar, fala comigo, esperar, paciência e confiar. Porque em outras versões, esse mesmo texto está dizendo assim, eu esperei com confiança, ou confiantemente no Senhor. 3 coisas que partem do princípio do estabelecer de Deus na nossa vida. O que é isso, estabelecer de Deus? Fala assim, Deus abençoa a todos, mas Ele não estabelece para todos. O que é isso? Todos aqueles que se achegam à presença de Deus vão receber a bênção. Amém? Mas todos aqueles que permanecem em Deus, Deus estabelece, ou seja, nunca mais vai pedir a mesma coisa, porque não vai ter falta. Isso justifica muito o Salmo 23, quando diz, o Senhor é o meu pastor, e dele eu não tenho falta. Isso justifica Salmo capítulo 1, que o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se mistura, ele não se vende, ele não se corrompe. A Bíblia diz ali que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja estação certa ela dá o seu fruto e as suas folhas não caem. Isso é algo estabelecido, ou seja, eu compartilhei ontem lá em Bento Gonçalves, né? Nós tínhamos lá em Brasília, numa casa que nós fomos morar em 2006 ou 2007, eu não me lembro, um pé de limão galego. Sabe aquele limãozinho laranjado? Gente, o ano inteiro tinha limão. Todos os dias praticamente, o Alex lembra daquela casa? Tinha limão e nunca acabava aquele limoeiro. A gente estava pegando limão e já estava nascendo outro. A gente tomava suco de limão. Isso é a árvore plantada junto a ribeiros, que não tem tempo ruim, não tem estação ruim, apesar da seca, continuava sempre dando fruto. Isto é o estabelecer de Deus. Quando você só vem atrás de uma bênção, amanhã você vai vir buscar a mesma coisa, todos os dias. Sim, porque Deus ele é bom, porque Deus ele é misericordioso, mas você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai estar satisfeito, porque é como o maná. O povo no deserto enjoou do maná. Eles queriam comer a carne do Egito, as cebolas do Egito. Eles estavam com saudade das coisas que eles viviam no Egito. Dessa maneira, alguns dias atrás eu liberei uma palavra dizendo assim, que Deus, Ele dá graça a todos. Fala comigo, Deus dá graça a todos, mas a misericórdia do Senhor é para quem Ele escolhe ser misericordioso. Você parou para pensar e meditar nisso? A graça é para quem busca Deus, mas a misericórdia é para quem Deus quer ter misericórdia. Bate no seu peito e diz assim, obrigado Jesus, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Essas são as causas de nós não termos sido consumidos. Misericórdia, que nos persegue todos os dias. E faz toda a diferença quando você entende o estabelecer de Deus sobre algo na sua vida. Qual era o desejo do Davi? Davi recebeu uma promessa do próprio Deus. Deus falou para ele assim, Davi, nunca faltará alguém que se assente no seu trono, porque eu estabelecerei para todo sempre. Quando Saul foi rejeitado, ele disse, nunca mais haverá quem se assente no teu trono, porque eu te rejeitei, a sua geração, a sua posteridade. E foi assim. Você conhece a história, você vai
ler que quando Saul foi rejeitado, não houve mais ninguém da geração de Saul que pôde talvez reivindicar o trono. Mas na casa de Davi nunca mais faltou ninguém que se assentasse no trono. Você entende isso, querido? Fala comigo, esperar com paciência não é fácil. Porque esperar requer tempo. Fala comigo, tempo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. E o processo do tempo na nossa vida é um trabalhar de Deus para Ele poder estabelecer algo. O processo do tempo nas nossas vidas era para que nunca mais nós viéssemos pedir a mesma coisa. Porque está escrito em Efésios capítulo 1, Ele já deu todas as sortes de bênçãos desde a fundação do mundo. E por que dia após dia, entra ano e após ano, nós continuamos buscando as mesmas coisas? Jesus, paga minhas contas. Deus, me cura disso, daquilo. Senhor, isso. A gente continua, entra ano após ano e é a mesma coisa. Você está entendendo? E eu olho para a Bíblia e você vê que quem viveu sempre as mesmas coisas foi o povo quando foi tirado do Egito para o deserto, para que voluntariamente o adorasse o Senhor. E Deus estabeleceria sobre eles uma terra que mana leite e mel. Uma semana e meia, um pouco depois que eles atravessaram o mar, que o mar se abriu. A Bíblia diz que eles chegaram na terra. Deus tirou o povo do Egito. Fala comigo, Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito do coração do povo. Porque isso é eu que tenho que fazer. É você que tem que fazer. E por que Deus não estabelece? Porque o povo não quis tirar o Egito do seu coração. Você está entendendo? Diferentemente de algumas pessoas que quando tiveram um encontro com Jesus, eles nunca mais foram as mesmas. A sua mente mudou, o seu agir, a sua postura se transformou, não era mais a mesma pessoa. De Saulo se tornou Paulo. E você começa a ver de Abrão se tornou Abraão. Ele passou um tempo sendo trabalhado aqui dentro por Deus, com todas as suas palavras, aquilo que Deus ia colocando no coração. Ninguém amadurece da noite para o dia. A única pessoa que eu conheço e ouvi falar na história que nasceu já sabendo falar, sabendo andar, sabendo caminhar, só não sei se tinha umbigo ou não, era Adão. Por que Deus não fez ele uma criança? Ele já nasceu adulto. Preste bem atenção. O propósito de Deus para Adão era que um dia ele viesse sim a conhecer o bem e o mal. Mas precisava de um processo de amadurecimento de tempo. E Deus falou, dessa árvore, árvore da vida, que representa e é Jesus, Ele falou assim, dessa você não vai comer, porque se você comer, você vai se tornar como nós, conhecedores do bem e do mal. Ele só precisava obedecer. Fala para o teu irmão, esperar é obediência. Confiar é paciência. Você não confia em alguém se você não esperar um tempo passar para você conhecer. Você está entendendo o esperar? Fala para ele, esperar é conhecer. E Deus está te esperando, querido. Ele te conhece por dentro e por fora. E muitas coisas Ele quer te mostrar, muitas coisas Ele quer te revelar, muitas coisas Ele quer abrir os teus olhos para você se conhecer assim mesmo. Para que você não necessite mais buscar todos os dias as mesmas coisas. Jesus fala para uma mulher num poço, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Por quê? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nunca mais ela ia precisar buscar naquele poço água, porque ela seria fonte.
Você está entendendo o que é o estabelecer de Deus? Confiar em Deus. Se entregar, é se jogar. Eu gosto muito de falar as experiências que eu tive com Deus, que deu certo, amém? Teve muita coisa que Deus fez comigo que para mim foi assim, horrível. Mas as que foram maravilhosas, eu gosto de compartilhar. Você já ouviu talvez, mas os irmãos que não ouviram, vão ouvir. Um dia eu era pequeno, já fui pequeno, tá? Lá em Brasília, na época das férias da escola, no meio do ano, toda gurizada soltando pipa, e eu não podia sair de casa, minha mãe não deixava, eu era bem obediente, arteiro, né? Mas um dia eu subi no telhado da minha casa. O muro na lateral era 4 metros de altura. Eu tinha 10 para 11 anos de idade, ou menos, não me lembro. Mas eu subi no telhado e fiquei ali um tempo, olhando as pipas voando de um lado para o outro. E eu ficava ali porque às vezes passava uma linha e eu pegava aquela pipa ali e guardava. Ou soltava. Eu soltava a pipa. E minha mãe falou assim, desce daí, menino. Ela me viu no telhado. Falou, desce daí. Eu fui descer, meu irmão. Quando eu cheguei naquele muro que era de 4 metros, parecia 20, 30 metros de altura. Cheguei na beirada, eu olhei assim, me deu um medo, pavor. Eu pensei, se eu descer aqui, eu já tinha subido naquele lugar e descido várias vezes, mas naquele dia me deu medo. E eu não tive coragem de descer. E eu sentei na beirada daquele muro ali e não tinha coragem. E minha mãe, desce daí. Falei, mãe, vai na vizinha, pede para ela a escada. Ela, não vou, do jeito que você subiu, você vai descer. E aí eu esperei a tarde toda, meu irmão, até o meu pai chegar no final do dia. E quando meu pai chegou no portão, eu já gritei para ele, pai, vai na vizinha, pega aí a escada. Pede para ela a escada para mim poder descer daqui. E ele olhou para mim, chegou perto do muro, pastor, e fez bem assim, pula que eu te pego. E eu olhei para ele e disse assim, não, você vai me deixar cair no chão. Ele, pula que eu te pego. Eu falei, não, vai ali na vizinha, pega a escada. Ele, não, se você não pular, você vai ficar aí. E eu peguei e falei assim, não, pega a escada. Ele, não, pula. E aí eu tive que pular. Eu tive que confiar que ele não ia me deixar cair no chão. Eu fui com medo mesmo, com medo. Cheguei e botei os pés assim, escorados na parede assim, e fui me joguei no colo dele. E ele não me deixou cair, graças a Deus. Mas aquilo, depois de tempos, Deus, quando começa a ministrar o nosso coração, vai lembrando de coisas da nossa vida. E assim como que eu tive que confiar no meu pai, eu tive que me jogar, acreditar que ele ia me pegar, que não ia me deixar me esborrachar no chão. Assim somos nós para com Deus. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram com uma promessa, sim ou não? Tinha um processo da libertação física e o processo da libertação espiritual. Vai para o deserto me adorar. E quando Deus mostrou a terra para eles, eles não tiveram coragem. Moisés levanta um homem de cada tribo e envia para espiar a terra. Eles ficaram lá um mês, comendo, descansando, conhecendo tudo. Quando eles voltaram, os 12 falaram a mesma coisa, com exceção de 2 que acrescentou. Todos os 10 falaram assim, olha, a terra verdadeiramente é tudo aquilo que Deus está falando. Só que tem problema, tem gigante. As cidades são fortificadas. Nós, como eles, somos comparados como um gafanhoto. Pequeninos. Talvez pesou o fato deles serem escravos e não guerreiros. E eles tinham medo. Eles não confiaram no Deus que havia ali tirado eles com braço forte do Egito. Viram, presenciaram todas aquelas pragas. Viram o mar se abrir. Viram o faraó e o seu exército morrerem afogados. Mas não confiaram, não acreditavam que o Deus que tinha feito tudo aquilo não podia dar aquela terra. E isso é um trabalhar aonde? Aqui dentro. Você está entendendo? Imagina Davi entrando com confiança num ambiente desfavorável, sentando ali com a sua harpa e começa a adorar.
E ele esperava e esperava e esperava até que o Senhor veio. Diz o texto, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Presta bem atenção. Adoração requer tempo. Vida com Deus requer tempo. Relacionamento requer tempo. E o trabalhar de Deus requer tempo. E nós não podemos pular etapas da nossa vida enquanto nós não aprendermos aquilo que Deus quer ensinar. Ninguém sai da quinta série e já vai direto para o segundo grau. Se fizer assim, eu tentei fazer e eu tive problema. Porque quando eu entrei na faculdade eu não sabia nada. Eu saí da sétima série e terminei a oitava série com uma prova só e fiz o segundo grau com uma prova só. Quando eu fui entrar na faculdade, meu irmão, tipo assim, a sensação que eu tive que todos aqueles anos que eu estudei na escola não serviram de nada. Foi difícil. Fala para o teu irmão, pular etapa é não ter paciência. Você sabe o que eu tenho aprendido? Que quando Deus quer trabalhar paciência em você, Ele coloca alguém igual a você para você cuidar. Você já viu? Ele só traz gente perturbada. Traz gente de dura cerviz. Como assim, pastor? Você vê Moisés, quando saiu do Egito, ele foi para o deserto, ele saiu do Egito como? Assassino e fugitivo. Ficou 40 anos sendo trabalhado isso. E agora Deus levanta ele para ser um libertador de Israel, tirar o povo do Egito e conduzir ele para a terra que manava leite e mel. E ali você observa que ele passa mais 40 anos sendo trabalhado em Deus na paciência, na mansidão. A Bíblia diz na história que Moisés foi o homem mais manso da terra. Um cara que era violento, era matador, ele tinha muita ira dentro dele. E Deus transforma um homem irado num homem paciente. Fala para o teu irmão, confiança. E aí no versículo 2, olha o que Deus faz quando você é paciente. E ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo e de lama. O charco de lodo e lama aqui simboliza pecado. Lama na Bíblia significa pecado. E Deus me tirou do meio do pecado, mesmo que fosse dele, mas na verdade era o de Saul. Porque Saul pecava e não se arrependia. Davi pecava também. Fez coisas piores talvez do que propriamente Saul. Mas com uma grande diferença. Ele se arrependia. Ele está dizendo, você me tirou de um charco horrível, um charco de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Agora é o caminho. Eu acho fantástico como que Deus trabalhou no caráter, no coração de Davi, na paciência, na confiança. Ele é um homem que declara assim, ó. Isso é ilógico, irracional para nós hoje, na nossa realidade que vivemos. Ele declara assim, foi bom ter sido afligido pelo Senhor. Ele está dizendo, foi bom ter sido castigado por Deus. Foi bom ter sido repreendido, foi bom ter sido corrigido por Deus. Porque antes eu andava errado, mas agora eu guardo a sua lei. É um homem que amadureceu, é um homem que viveu coisas ruins, é um homem que viveu alguns extremos. Você pode dizer isso na tua vida hoje, declarar, foi bom ter sido castigado por Deus? Se você vai evangelizar e dizer assim, ó meu irmão, vem para Jesus que Ele vai te castigar. Ninguém vem. Ninguém vem. Foi bom ter sido afligido pelo Senhor. Mas o que é que Davi estava esperando aqui? Imagine quando ele recebe uma promessa, ele é ungido rei. Levaram-se 14 anos, fala para o teu irmão, 14 anos, para que ele se assentasse no trono.
tem que ter paciência. Tem que esperar o tempo, o processo. Davi foi ungido 3 vezes. E ele disse: eu esperei com paciência. E o Senhor um dia se inclinou o ouvido para mim, ouviu o meu clamor, me deu socorro. Quando chegou o dia de Davi se assentar no trono, ele declara uma frase assim: finalmente, o Senhor reina sobre Israel. Ele estava dizendo que mesmo ele assentado ali, era Deus que iria governar tanto a vida dele como a nação. Isso é atitudes, palavras de alguém que foi trabalhado na paciência, esperando 14 anos Saul morrer, para poder se assentar no trono. Ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul quantas vezes? 2. Uma vez Saul estava dentro da caverna. Diz a Bíblia que ele estava com dor de barriga. Ele foi lá no cantinho lá e estava lá. E Saul, sem perceber, Davi chega por trás e corta um pedaço da sua capa. E lá no meio da escuridão começa a assombrar Saul, dizendo: Deus colocou você nas minhas mãos. Está aqui um pedaço da capa. Mas o Senhor jamais permitirá que alguém toque nos ungidos do Senhor. Outra vez Saul está dormindo no acampamento. A espada bem na cabeceira da cama ali. Eu acho que Saul dormia tão apavorado com medo de Davi que ele devia dormir assim, com o olho aberto e uma mão na espada assim. A Bíblia diz que Deus trouxe um sono profundo em Saul e todos os soldados do arraial. Os soldados de Davi entraram naquele lugar, tomaram da espada de Saul, e mais uma vez Davi teve a oportunidade de acabar logo com aquilo, mas ele foi o quê? Paciente. Fala comigo novamente, paciente. Ele não fez do seu jeito, ele fez do jeito do Senhor. Você está entendendo isso? Tem algumas coisas que você vai precisar ter paciência, querido. É por isso que você é casado. É por isso que você é casado. É por isso que você tem filhos. É por isso que você tem que trabalhar. É por isso que você tem que passar por muitas coisas. Porque Deus não dá um treinamento de paciência se você não precisa ter paciência, sim ou não? Logo, nós não temos paciência. Somos uma geração muito imediatista. Achamos que viemos para Jesus hoje e tem que acontecer porque tem que acontecer. Existem promessas que eu recebi de Deus quando eu me reconciliei com Jesus em 1998, se eu não me engano. E que ainda não se cumpriram. E nem por isso eu botei a mão no pescoço de Deus e disse assim: me dá o que você me prometeu. Segura o Pedro. Você está entendendo? Deus, Ele é fiel para cumprir. Mas Ele não é impaciente. Deus nunca está atrasado. E nunca está adiantado. Ele espera o momento. O desejo de Deus é estabelecer na tua vida. Mas se você não tiver paciência, Ele vai dar. A Bíblia diz que Deus, Ele dá, Ele concede segundo a idolatria do nosso coração. Mas aí é por isso que muitas pessoas transformam a bênção em maldição. O problema não é aquilo que você recebeu de Deus, é o que você faz com aquilo que você recebe de Deus. Conversando com uma mãe na terça-feira. E aquela mulher dizendo assim: eu vou pegar e vou cortar, vou tirar o celular, que o problema é o celular. Eu falei assim: minha irmã, o problema não é o celular. O problema é ela não saber escolher o que ela vai assistir, com quem ela vai falar, o que ela vai fazer com aquele celular. O problema não são as redes sociais. O problema não são os filmes, o problema não são os desenhos. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Você entende? Davi foi ungido rei, o que ele foi fazer? Voltou para trás das ovelhas, das malhadas. Continuou fazendo o que ele fazia, pastoreando. Porque ele esperou com paciência até o dia que Deus olhou para ele e disse assim: chegou a hora. Chegou a hora.
E é isso que eu quero abrir os teus olhos e fazer com que você entenda. Há tempo para todas as coisas. E quando chega a hora de Deus, meu irmão, você não vai fazer esforço nenhum. Sabe? Sábado passado nós tivemos lá em Farroupilha o nosso encontro de revestimento. E uma irmã não pôde vir no sábado, mas ela fez um esforço. Veio no domingo, ela estava passando mal. E no domingo tinha pouca gente lá no culto em Farroupilha. E ela, sentada ali com a sua família, ela recebeu uma promessa de Deus. Porque no sábado Deus deu para todo mundo. Foi ou não foi? Só eu e a Fábio ficamos só olhando. Os irmãos recebendo. E eu quase queria dizer, Jesus, e olha eu aqui. Eu até brinquei, eu estou vivendo o Salmo 91 ao contrário. 1000 serão abençoados na minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei abençoado, Jesus. Todo mundo recebendo promessa. Eu falei, Jesus, olha eu aqui. Mas amém, eu não botei a mão no pescoço de Deus e falando para ele, ei, não se esqueceu de mim. Não falei isso. Mas aquela irmã no domingo foi lá e recebeu. Deus liberou uma palavra para ela. Deus falou que está trazendo uma chave de uma casa. E na segunda-feira, ela foi para o trabalho e ela não correu atrás da chave. Alguém foi atrás dela e ofereceu uma oportunidade. E ela está comprando a sua casa. Quando eu cheguei lá na terça-feira, ela disse assim, pastor, já mandei os documentos tudinho lá. E agora eu só tenho que escolher a casa, pastor. Só tenho que escolher se é o apartamento, se é o sobrado ou se é um outro lugar. 1000 são abençoados do meu lado. 10.000 à minha direita. Eu fiquei, Jesus amado, eu estou 2 anos já com a minha casa lá parada. Jesus amado, tem misericórdia. Fala para o pastor assim, paciência, pastor. Fala para a pastora assim, ó, paciência, pastor. Espera. Você está entendendo? A palavra do culto na abertura aqui foi Jó. E Jó precisou ter paciência. E muito mais do que paciência, ele tinha confiança. Perder tudo num dia só. Sua riqueza, sua fortuna, seus filhos. E ao término do trabalhar de Deus, ele dizer, Senhor, antes eu só conhecia de falar, mas agora os meus olhos te veem. Processo do tempo. Você está entendendo, queridos? Uma criança, quando ela nasce ali dentro do útero, tem um tempo. Não é verdade? Você não sabe como que é, mas você fica imaginando. Como que vai ser? Se vai ser a cara do pai? Se vai ser a cara do sogro, da sogra? Se vai ser puxar pela mãe? No meu caso, eu preferi que puxasse pela mãe. Mas é um processo cansativo, dolorido. Quem está de fora olhando assim, vê a coisa tudo bagunçada, tudo esquisito. A mulher fica alterada, com suas emoções abaladas. E a gente que está de fora, chega, já foi no banco e viu alguém ir na fila preferencial, tu olha aquela pessoa andando normal. E você olha e fica pensando, o que essa mulher tem de especial? Qual é a deficiência dela? Qual é a necessidade especial que ela tem? Aí alguém da fila pergunta, moça, a fila aqui é normal, essa aqui é só para portadores de necessidade especial. Ela põe a mão na barriga e diz assim, eu estou grávida. Aí você olha e não vê nada. Mas não significa que não tem algo sendo gerado aqui dentro. Você está entendendo? Quando Deus fala para nós esperarmos pacientemente e confiar, a gente não está vendo, mas Deus está gerando algo aqui dentro. Deus está trabalhando, está trazendo vida. Está dando forma. Está transformando. E você começa a ter que se adaptar com aquela nova fase, aquele novo momento. Noite sem dormir, meu irmão. Não lembra mais o que é isso? Choro de bebê. Fralda cagada. Mijada. Papinha. Levantar de noite para ir lá ver se o bebê está respirando.
Mas o que importa é que quando você pega aquela criança na mão, você diz: uau, olha o que Jesus me deu. É um processo de confiança e paciência. Se coloque em pé. A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Quem espera em Deus não se abala com nada. Davi declarava assim: eu não me atemorizarei, eu não vou ficar com medo, não vou ficar apavorado com as más notícias. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Veja novamente o estabelecer de Deus. Permanece para sempre. E quem espera no Senhor, eu finalizo com o versículo 3 dizendo: e Ele pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Você vai cantar e vai glorificar, vai cantar o hino da vitória. Deus vai te dar um cântico novo. Deus vai trazer alegria. Deus vai trazer a coroa da vida para você. Você vai se alegrar. Vai ser como o povo de Sião quando retornaram e disseram: quando o Senhor resgatou os que voltavam de Sião, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico e de júbilo. Eles cantavam dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós, é por isso que estamos alegres. Podemos falar daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus trabalhou em nós, através da paciência, através de esperar, através da confiança. Não é fácil, eu sei, é dolorido, é complicado. Vai ter dias que você vai querer sair correndo, vai ter dias que você vai querer largar tudo, vai querer fugir, vai querer mudar de cidade, vai querer mudar de igreja. Mas ainda assim Deus age de misericórdia conosco, amém? Ele nos coloca num lugar alto, fala comigo, alto, seguro, e firma os nossos passos na rocha. Ou seja, o charco de lama e de lodo onde que nós caminhávamos. Você já caminhou num lugar escorregadio? Já foi pescar no meio da lama? No banhado? Chinela havaiana então é pior. É só escorregando de um lado para o outro. Aí Deus te tira daquele lugar e bota num caminho firme, onde significa que não tem tropeço, não tem machucado. Você está entendendo, queridos? É isso que Deus está trazendo para a tua vida. É isso que Deus está liberando, que Deus tem liberado e falado no meu coração essa semana, do que Ele está trazendo para a igreja. Um lugar seguro, um lugar firme, continuidade, estabelecimento. Estabelecer algo que vai ser duradouro, algo que você não vai voltar para Ele e dizer: Deus, eu preciso de aquilo de novo. Ah, Deus, eu estou precisando de novo, está acabando. Não, é para sempre. Isso é bom, é maravilhoso. Olha como que Deus é bom conosco. Amém, irmão Jorge? Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado, Senhor, neste lugar, e clamamos, Deus, toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti.
quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizestes por mim, como ao belo céu, sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor, mais do que ontem. Eu preciso de ti, Senhor, mais do que um carro, mais do que um emprego, mais do que dinheiro, Senhor.
mais do que fama, mais do que ministério, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, encontrar o Teu coração nesta noite e sermos achados de Ti, Jesus. Acharmos graça aos Teus olhos, Deus, para que o Senhor venha estabelecer para todos sempre a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Davi sabia e conhecia, Senhor, os caminhos do Teu coração, porque Ele entregou tudo, Senhor. Ele entregou tudo. Tudo entregarei. Declare assim: tudo entregarei. Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Declare Ele mais alto. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluias. Podem sentar. A palavra do Senhor diz em Salmos 42, no versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? As minhas lágrimas servem de alimento de dia e de noite, porque me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Hoje à noite o pastor estava ministrando sobre esperar no Senhor. Além de a gente esperar no Senhor, é tão difícil, principalmente quando as situações não são boas, quando as coisas não vão como a gente quer. E quando o pastor estava ministrando, Deus me fez lembrar desse versículo. Por que está batida a minha alma? Por que está te perturbando dentro? Muitas vezes nós estamos assim. Estamos tão rodeados, tão cheios de perturbação, de coisas que nós mesmos atraímos para as nossas vidas. E não conseguimos esperar. E acabamos fazendo coisas sem pensar no impulso. E aí a gente acaba se frustrando, porque não soubemos esperar no Senhor. Precisamos aprender a esperar no Senhor, porque Ele diz assim: espera em Deus. Porque quando você espera, Ele diz assim: ainda louvarei, ainda o glorificarei, ainda vou agradecer, porque mesmo em meio àquela situação toda, algo o Senhor está fazendo em meu favor, mas eu preciso esperar. Eu preciso esperar, eu preciso descansar, eu preciso confiar, eu preciso deixar Deus agir. Então, quando o pastor estava falando, Deus me fez lembrar exatamente essa palavra. Por que está batida minha alma? Por que se perturba tanto dentro de nós? Porque o nosso eu quer sempre sobressair. Ele quer ser soberano, Ele quer comandar as nossas vidas, mas nós precisamos dizer para a nossa carne: aquieta-se, porque eu vou esperar, eu escolho esperar nas promessas do Senhor. Escolha esperar, porque você ainda o louvará,
Por mais que tudo está tudo perturbado, tudo difícil, espera. Amém? Agora nesse momento tome nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque eu sei que o Senhor, Ele é fiel com as nossas vidas. O pastor Guilherme estava falando sobre o nosso revestimento de sábado. E tem outro testemunho também grande que Deus fez. No sábado, Deus revelou ali para minha sobrinha que Deus estava elevando ela um nível maior no trabalho dela, que Deus estava trazendo algo novo sobre a vida dela. Na segunda-feira o chefe dela chamou ela e disse: você a partir de hoje não é mais esse nível, o seu nível é esse. Porque lá tem os níveis que eles colocam as numeração, né? E conforme o número vai subindo, o salário vai subindo. E aí ela deixou de ser 23 e hoje ela é 24. E aí vai subindo degrau por vez. Então Deus falou e já aconteceu. Ela chegou em casa assim com a carinha, né? E a mãe dela disse: o que foi que aconteceu? Você passou mal no trabalho? Aconteceu uma coisa? Ela disse: não, mãe, é bom. Mas então por que tá com essa cara? Era só para te assustar. Mas eu estou muito feliz, porque Deus falou no sábado e Ele já fez na minha vida. E Deus, quando fala, muitas vezes a gente acha que está demorando, mas é no tempo dEle. As coisas vão acontecer. Confia em Deus, continua sendo fiel com Deus, continua fazendo o que Deus mandou você fazer, e o que Ele tem que fazer a nosso respeito, pode ter certeza que Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque senão, a palavra do Senhor diz: mesmo que nós fôssemos infiéis a Deus, não é só na parte financeira, mas é na parte de obediência. Se nós deixarmos de ser fiel, Ele ainda assim permaneceria fiel. Imagina se você é fiel, o que Ele vai fazer com você. Só Ele sabe. E as coisas que Ele pensa ao nosso respeito é muito, mas muito melhores do que o que nós pensamos. Amém? Tome na sua mão, vamos orar e consagrar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós consagramos, Senhor, os dizimistas, Senhor, os ofertantes da Tua casa, ó Pai. Abençoa, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, que diz lá em Filipenses 4,19, que segundo a riqueza do nosso Deus, todas as nossas necessidades, não é algumas, é todas, é em todas as áreas da sua vida. O Senhor Jesus vai suprir. O Senhor, nosso Deus, vai suprir em nós através da vida de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, traz a provisão, traz o mantimento, Senhor. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade, Senhor, dos Teus filhos, mas eu sei que Tu és Deus que supre todas elas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Abençoa eles, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Podem trazer. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorar. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, oh meu
Luiz faz essa oração. Amém. Vamos colocar de pé, vamos agradecer. Aleluias. Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu nos acompanhe a cada um para os nossos lares, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, Senhor. Abençoa também aqueles que estão assistindo ali pela internet, Senhor. Que Tu possa estar com cada um, Senhor, levando de todo o laço de acidente, de todo o mal, Senhor. E que nós possamos estar aqui no próximo dia de culto para Te louvar, Te agradecer, Pai. Te dar graças, Senhor. Vão em paz. Que Deus abençoe a todos. Amém.